Olá, amigos do EmpireCast. Estamos aqui mais uma vez, felizes, porque falar de mercado imobiliário é algo que a gente tem uma paixão e dedicação muito grande, né? A nossa vida é pautada por esse mercado e a gente gosta sempre de falar dele. Estamos aqui com Cleiton Magalhães, Diego Henrique Gama e o nosso super convidado aí, Carlos Augusto Bauti. Um grande amigo, uma pessoa do qual os três aqui da mesa têm muita admiração e muita gratidão. Sem dúvida. Porque eu acho que essa palavra é uma palavra hoje uma palavra hoje que não está tão dada a devida respeito, atenção a ela, né? E o Guto, já vou começar rasgando cedo aqui, se você me permite. Mas antes disso, eu quero que você curta, compartilhe, segue a gente, comente, diga o que você está achando e indique para os seus amigos do mercado, indica para aquele amigo, aquela amiga que está comprando um imóvel, que está querendo vender um imóvel, que quer entender sobre o mercado imobiliário. Segue, curte, compartilha e segue os perfis de cada um que está aqui para você poder ficar por dentro. Histórias de sucesso, né? Isso. Só fazer uma observação. No YouTube, inscreva-se no canal. Aperta lá, inscrever no canal do YouTube. É isso aí. Isso, aperta o joinha. Agora para essa câmera aqui, olha só. Olha que coisa linda. As canecas aqui do EmpireCast. Linda mesmo. Amigos, esse é um carinho muito grande que o pessoal da By9 faz. Os estúdios aqui da By9 também estão à sua disposição para os podcasts que você queira fazer. Sim. Se você tem boas ideias, venha para cá. E ainda tem aqui, ó. A gente encomendou que hora isso aí, Diego? Da caneca. Que hora que você encomendou isso aí? 11h55. Os caras são fogo, né? Então, assim, gente, é um privilégio muito grande estar aqui. A qualidade dos estúdios aqui é muito boa. E o mais importante é que a gente procura ter uma qualidade de conversa muito bacana. E o Guto hoje nos deixa muito felizes, né? Eu Guto, digo que você me ajudou a pensar em 3 coisas. A primeira delas, a pontualidade. Você é um cara pontual, você gosta de ser preza por isso, né? Uma outra coisa que o Guto sempre falou para mim foi o seguinte: Éder, documente todas as conversas que você tem por e-mail. Dia você pode precisar delas e isso aí dirime qualquer dúvida. E algumas vezes, Guto, eu lembro disso quando eu quebro a cara. Eu falo, poxa vida, o Guto falou lá atrás para mim que me deu esse conselho e Batata, né? Sabedoria. Não anotei aqui agora, né? E aí, Diego, o que você tem aí do... Bom, gente, o que você lembra do Guto aí? Só emoção, né? O Guto é um grande empreendedor, é um grande corretor, mas sobretudo é um grande cristão. Nós aqui comungamos aqui, independente do credo de quem quer que seja. Sim. Eu olho pro Guto, eu vejo família, né? É lindo, ele teve trigêmeos e tal, e ele construiu uma imobiliária no entorno familiar, primeiro com o pai dele, depois com integrantes de família, a esposa participando da operação. Então, assim, se você quer prosperar, paute-se nesses pilares aí da seriedade, da sobriedade e, sobretudo, da família. Família, todas as suas formações, né? Sim. Ou seja, tenha um propósito para defender para alguém. Porque quando você vai para trabalhar, você vai trabalhar por alguém, não por si mesmo. Então, eu lembro do Guto como um grande homem de família e da família. Muito obrigado. E aí, Cleitinho? O Carlos Augusto, eu conheci o Carlos Augusto em Taguatinga, Distrito Federal. Eu fazia o 2º grau no Centro Educacional EIT. E empreendedor como ele era, e o pai dele era, ele tinha uma lanchonete ali em frente à escola. E você sabe, né? Na época era 2º grau, né? No ensino médio, mas era 2º grau. E ali tinha um pagodinho que a gente fazia, tomando uma cervejinha, eu, Cícero Cebola, lá, o Gomes... E toda aquela galera, o Carmilton, a galera toda se encontrava lá e era um bate-papo super legal. E o Guto era um cara muito gente boa mesmo, gente boa demais. Com o tempo, assim, o destino, num plantão da Via Engenharia, vendendo Via Terrazo ali, o William Rosenberg, que foi um dos nossos convidados aqui, vamos dizer assim, me descobriu lá e fez um convite. E o convite era para realizar um grande desafio, e esse desafio que gerou hoje esse encontro aqui, que a gente descobriu um Guto, um cara muito visionário, né? Eu tenho por mim que todo construtor, Guto, que faz negócio com você hoje, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui,
todo construtor em Brasília que faz negócio hoje com Guto Baúti, filho do Baúti, né, já com tudo isso, eu tenho certeza que o empreendimento desse cara vai obter sucesso, porque você é um cara muito visionário, é uma pessoa que hoje é referência no mercado em tudo que você faz. Muito obrigado. Tá? Então nós temos aqui um misto de gratidão e admiração pelo trabalho que você exerce. Muito obrigado. E Guto, hoje, né, como é que está o teu ramo de atividade dentro do mercado imobiliário? Como é que você se coloca hoje? O que você traz de bom para todo o mercado imobiliário aí? Bom, antes de eu falar, eu queria fazer um parênteses. Dizer para mim que é uma honra estar aqui, tá? No meio de amigos, de pessoas que... Não foi vocês que aprenderam comigo. Aprendi muito com vocês. E Guto, chega só mais um pouquinho o microfone. Aqui só tinha pessoas tarimbadas no mercado de lançamento. Sabe, vocês toparam um desafio, e um desafio grande. Vocês saíram da maior consultora de Brasília para topar o desafio no imobiliário. Estava começando no mercado de lançamento, que não tinha tanta experiência no lançamento. E com os melhores produtos da praça, vocês abriram mão disso para acreditar no sonho que eu propus para vocês. E como eu aprendi com vocês? Cleiton Guerreiro trouxe a equipe que ele se propôs a ter, eu dei 15 dias para ele montar Foi uma um equipe. grande desafio, Trouxe, um desafio gostoso. aí trouxe esse cara fantástico, esse paizão do coração grande que é o Éder, que ele trata os corretores como pai. Aí estava formando na época o Diego, mas o Diego já tinha uma veia já de empreendedor, de brilhar já, né, cara? Porque ele era guerreiro e saía para fazer e acontecia. Então, para mim, é uma grande honra hoje estar aqui, no meio de pessoas boas, de profissionais de sucesso e altamente gabaritados. Para mim é uma honra estar aqui. E qual foi a pergunta que você fez mesmo, Ana? A pergunta que eu fiz foi assim: Guto, hoje no mercado imobiliário, o que você traz de bom para ele? Como é que atua a Baúti Imobiliária? Bom, antes de tudo, a Baúti Imobiliária é uma imobiliária de uma pessoa só. Não de uma pessoa só, porque eu tenho minha esposa que me dá o suporte de retaguarda da parte financeira. Mas, biblicamente falando, vocês são então um só. Isso, maravilha, bem lembrado. E eu trabalho segmentado em todos os setores do mercado. Hospitalar, educação, incorporação, esse é o que mais destaca. De posto de gasolina também eu tenho um case bom. De empresas, eu vendi empresas grandes aqui em Brasília também, empresas de renome. Então, uma imobiliária corporativa. Corporativa, eu trabalho segmentado. Eu não trabalho, por exemplo, eu não tenho anúncio. Eu estava conversando com o Cleiton aqui, com vocês aqui anteriormente. Eu não faço anúncio, não uso Instagram, até porque os negócios que eu faço exigem um certo sigilo, porque eles são estratégicos. Então, só depois, quando já está no mercado, que já está acontecido, é que as próprias empresas divulgam. Agora Carlos Augusto, como é que funciona, como o Carlos Augusto hoje identifica uma oportunidade e dentro dessa oportunidade que você identifica, você já prevê ali um projeto ou você discute isso com um possível comprador? Como é que você faz essa aproximação? Cleiton, a gente tem que estar muito antenado no seguinte: o mercado imobiliário ele tem que estar antenado com o mercado financeiro. Perfeito. Então você tem que estar vendo o que é tendência, qual tendência de mercado. Aí alguma empresa que ela está numa expansão. E aí depende do tempo, do ciclo de mercado, que é a expansão de cada setor. Hoje nós vamos ver, por exemplo, na minha visão e no que eu estou lendo de mercado financeiro, o próximo segmento que vai crescer bastante é o de mercado popular. Minha Casa Minha Vida. Faixa 1 e o do governo. Esse é o segmento que vai bombar agora nos próximos 2 anos. E aí eu segmento nisso, foco nisso e vou trabalhar mais esse tipo de terreno com as consultoras que eu tenho no meu portfolio. Interessante. Que trabalham nesse setor. Então sempre você tem que estar antenado no mercado e notícias. Você tem que prever com um pouco de antecedência para que lado que o mercado vai. E você já começar a se preparar com antecedência, já fazendo contatos, já indo atrás para dar suporte para as empresas que trabalham naquele determinado setor. Nós vivemos expansões. Mercado alimentício. Aí eu trabalhei focado no mercado de alimentos. Teve a maior rede de Brasília, que é o Dia a Dia, eu posso falar o nome deles com tranquilidade.
os melhores pontos dele em Brasília, eu que fiz a expansão deles. Essa parte já passou. Em matéria de atacarejo em Brasília, hoje o crescimento é muito pouco, porque todas as melhores áreas estão dominadas. Na área hospitalar também é a mesma coisa. Houve um crescimento muito grande. Se você acompanhar as ações das hospitalares, hoje estão em queda. Então, você tem que estar antenado. Mercado financeiro, notícia e tendência. E você se antecipar. Não é você esperar a tendência acontecer para você entrar no barco. Você tem que começar a remar lá atrás para você conseguir surfar na onda. Olha só. Entendeu? Então, gente, você que está em casa está vendo isso aí agora, esse negócio imobiliário de alto nível, que eu coloco assim, é aquele necessariamente, Diego, em que não há um interessado em vender um terreno e não há um interessado em comprar nada. Mas aí chega a boa ideia que faz com que ambos se animem para realizar um negócio que é rentável para ambas as partes. E eu acho que talvez essa seja a coisa mais gostosa que a gente possa fazer, que é fazer os outros ganharem dinheiro num momento que eles nem estavam pensando que isso fosse possível, não é isso, doutor? Não, e assim, o Guto, ele é um exemplo para a gente porque ele fez escola. A gente sabe que antes de ter a imobiliária ele exercia do mesmo jeito, era ele o pai desbravando, vendeu muito posto de gasolina. Posto de gasolina. O Guto era conhecido como o maior corretor de postos de gasolina. E isso notabilizou para uma operação maior e depois ele voltou para as origens performando, fazendo alta performance. E isso tudo é o que eu acredito, não só para o corretor de imóveis, mas para qualquer pessoa que quer prosperar. Primeiro, entenda de pessoas. Esse negócio é de carne e osso. O que eu acho legal do Guto? Ele sempre tem um amigo em torno dele. Corretor de imóveis, empreendedor, empresário, ele se relaciona. Se você entra no elevador, você não entra sisudo. Ninguém faz negócio com uma pessoa sisuda. Cara feia. Você já viu o Guto lá na imobiliária, cara emburrada? Não, sempre sorridente ali, sempre a melhor versão dele para entregar, para fazer negócio. E ele trouxe para perto de si um monte de amigos. Teve um fato que o William falou aqui pra gente. Você lembra que ele falou assim: William, como foi que você começou no mercado imobiliário? O William falou. Já quando ele começou, ele veio ali através de uma situação, ele encontrou contigo. Agora a pergunta eu rebato para ti. Eu sei que você já está anos luz disso, mas como foi que você entrou nesse negócio? Cara, eu vou falar... Lá do começo, pode ir lá atrás. Eu te falo, coração aberto. Eu entrei nesse negócio porque meu pai quebrou. É mesmo? Eu entrei nesse negócio porque meu pai quebrou. Meu pai quebrou 2 vezes na vida. Na década de 80, no governo Figueiredo, ele quebrou. E meu pai, foi um dos maiores exemplos que eu tive no meu pai a vida toda. Qual o exemplo? Nunca desisti. Eu tenho família para criar, não tenho tempo para chorar e eu não posso deixar meus filhos na mão. Never give up. E outra coisa, pagar todo mundo, ter crédito. Você não pode perder crédito. Você pode perder tudo, você não pode perder crédito. Isso é verdade. Então, meu pai vendeu, pagou todo mundo. Cara, as fabricantes montaram outra loja de roupa para meu pai pagar a longo prazo. Qual era o ramo do teu pai? Era roupa, na época. Era roupa, tinha tecelaria. Era chaparral. Uma loja de roupa bem antiga, se vocês pegarem na internet, já ouvi falar. Era uma loja bem antiga e bem famosa e grande. Tinha 3 lojas. E seu 2 Carlos... duas na Comercial Norte e uma na Comercial Sul. E o seu Carlos tem um exemplo muito bom que você pegou... Mas deixa ele responder. Deixa ele só responder a pergunta. Porque depois você entra no próximo assunto. Aí depois, no final do governo Itamar, quando deu tablita, tudo, quebramos de novo. E aí, o que a gente vai fazer, cara, da vida? Meu pai falou assim, fracassar jamais, desistir jamais, vamos virar corretor. Corretor, ele tem as mercadorias mais caras e não precisa de... Ele precisa de ter o talento e a vontade, ele não precisa de aportar, mas ele tem as mercadorias mais caras para vender, que são as mercadorias das pessoas certas. E daí eu comecei com meu pai, cara. Meu pai foi na frente e eu fui atrás, na necessidade, com 16 anos de idade. Em cima de uma mesa de corte de fábrica de roupa. Foi a única coisa que sobrou pra gente, umas máquinas pra gente vender. E nessa época fazia mais que... A gente fazia um pouco até fazendo um dia para comer no outro. Para completar o que você está falando, qual é a origem do Baúti? Veio de onde? Seu pai é de onde, sim, seu pai? Meu pai é do Rio de Janeiro e o pai dele é libanês. Libanês. Eu acho que talvez essa força... já estava essa força de
de renascer das cinzas todo o tempo, né? Continua, Balt. Então, Não pode desistir, cara. Tem família pra criar, cara. Como é que você vai desistir, cara? E aí, Diego, você ia Entendeu? falar do pai dele? Não, seu Carlos, eu tenho, assim, é muito vivo. Seu Carlos é uma pessoa muito bem relacionada. Aham. É outro ponto que um homem de sucesso tem. Cultivar relacionamentos. Seu Carlos tinha um jornal em Taguatinga. Tinha. E eu lembro gostosamente ele com orgulho distribuindo o jornal. Então, um obstinado, àquela altura da vida, ele não precisaria estar Não, fazendo aquilo, podia não. ficar em casa, mas ele distribuía porque ele tinha um propósito e era obstinado. Então, assim, é um exemplo vivo, assim, o seu Carlos. E assim, eu falei no início aqui que o Guto me ensinou 3 coisas, eu falei 2, né? Sim, sim. Pontualidade e a questão dos e-mails. A outra, Guto, você não sabe o quanto que eu lembro disso. Você não sei nem se você sabe que você me ensinou isso. Você fala assim, Éder, nunca destrua pontes. Sim. Cada ponte que você construir, ela tem que ficar lá. Mesmo que você não esteja trafegando por ela, Tem que ficar. ela tem que ficar, porque em algum momento Você vai ter que usar ela. você vai ter que cruzar. E aí, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, Guto. Quando eu te falo, coração aberto. Hoje aqui a gente vai abrir o coração. Claro. Onde que eu aprendi? Na escola do meu pai, eu aprendi o que devia fazer e o que não devia fazer. Meu pai sempre foi um cara muito temperamental, sangue quente. E às vezes acontecia certas injustiças com ele no mercado imobiliário e ele não tinha a paciência necessária para deglutir aquilo, respirar e continuar com a ponte. Ele foi quebrando muita ponte. E eu restaurava as pontes do relacionamento com as pessoas. Meu pai para bolar negócio, um gênio, sabe? Só que quando a coisa ficava injusta para ele, ele não sabia debater para resolver. Então, às vezes, ele implodia. E aí eu que era o reconstrutor da ponte. Entendi. Eu tinha que vir por trás, calma, não é assim, tarará, meu pai realmente é meio esquentado, tarará. Então, foi uma coisa que eu aprendi a minha vida toda, entendeu? Então, eu aprendi o que fazer e o que não fazer. E com ele, por causa do sangue quente dele, eu vi que estava se isolando no mercado. Então, eu falei, cara, eu não posso fazer igual. Eu tenho que ser um cara que eu tenho que pegar as coisas que vêm de ruim, eu tenho que mastigar, respirar e deixar a coisa esfriar pra gente resolver. Mas o que ele fez foi preparar você para virar o que você virou. Fantasticamente. Não, cara, meu pai eu tenho um amor, um orgulho dele, e eu vou te falar a verdade. Sabe a coisa mais bacana que meu pai me ensinou? Além de nunca desistir e de sempre tá correndo atrás, meu pai fala 200 vezes por dia até hoje. Hoje ele mora em Porto Seguro, tá lá na praia, numa boa lá. E, cara, quando ele vê isso aqui, ele vai chorar. E o meu pai, de manhã, de tarde, se ele falar com você 10 vezes, ele fala assim, filho, papai te ama. Quando tem uma voz bem postada. Sim. Sério, Então, cara. e isso eu faço com meus filhos. Isso é muito Eu falo bonito. 200, toda hora que eu tô com eles, que eu vou despedir deles, filho, eu te amo. Aprendi com meu pai. Meu pai é um cara mais carinhoso do mundo, assim, com filho. É que eu tô te falando, pro filho ele fazia tudo, entendeu? Então, eu aprendi o melhor e, tipo assim, eu tinha que também ver nos exemplos que não eram bons, falar, não vou fazer igual, eu tenho que ser melhor que isso, entendeu? Sim. Como é que é? Só- Aperfeiçoar. Eu falo Só isso para os meus filhos. Olha, filho, vocês têm obrigação de serem o meu melhor e o melhor da tua mãe. O que nós não temos de bom, não traga para si. Mas pegue o de melhor que cada um de nós pode ter. E eu acho que isso aí foi o que o Guto fez, né? Trouxe o carisma Sim, nato, sim. né? Sim. E buscou cuidar dessas pontes todas. Mas fala aí, Cleiton. Agora, vamos lá. Você era um reconstrutor de pontes, né? E aí a gente sabe que eu creio muito nessa situação de Deus, do eterno e do grande arquiteto do universo. Amém. Na verdade, o seu pai estava te ajudando, né, a mostrar para você como construir e reconstruir pontes. E nessa Sim. construção de pontes, você trabalha uma coisa que eu estou trabalhando hoje, que é a minha rede de relacionamentos. Que são as pontes que você faz. Por exemplo, o Diego trouxe uma pessoa incrível aqui da última vez, do leilão, Augusto Bagatini. o Augusto Bagatini. É uma ponte
né? O Éder trouxe aqui a de Paula, é uma ponte. Você lembra da de Paula? Brilhou lá no LED, pessoa incrível. E aí você constrói várias pontes hoje. Isso tem te ajudado, né? Muito, cara, muito. A gente não pode deixar nenhuma ponte para trás, nenhuma. Não interessa qual for, a gente tem que reconstruir pontes, entendeu? Reconstruir relacionamentos. Sempre é tempo da gente ver alguma situação que não for legal, a gente reparar ela. Cara, a coisa que eu tenho facilidade é em pedir perdão quando eu erro, entendeu? Isso. Tipo assim, a gente reencontra com as pessoas e aí vê que teve alguma situação que não foi legal, cara, reconstruir para mim e fazer, eu tenho muita facilidade nisso. Uma vez eu ouvi uma coisa que eu fiquei impressionado, de um texto bíblico que diz assim: Deus fala, por amor de mim eu perdoo vocês. Então, Deus, como ele se ama, ele não guarda rancor dos seus filhos, porque quem guarda rancor traz para si muita coisa ruim, e isso não é bom. Agora, Guto, você deixou uma bola quicando aqui que eu tenho que voltar para ela. Vamos aí. O que o Minha Casa Minha Vida vai trazer de prosperidade para o país e para essa região nossa aqui? Nós estamos falando de DF em torno, e quais são oportunidades diárias, para onde que isso vai migrar, o que vai acontecer nisso daí? Éder, na minha visão, no meu entendimento, pelo que eu estou... A gente analisa mercado e tudo, o que eu acho que vai acontecer, por exemplo, dentro de Brasília, o Minha Casa Minha Vida, muito pouco. Por causa do valor dos terrenos aqui, não viabiliza para o faixa 1 e nem para o popular do governo, que é aquele que tem um subsídio grande. Nossa. Né? Então não viabiliza pelo valor dos terrenos. Mas agora, Valparaíso, Novo Gama, Lusiânia, Águas Lindas, é tendência. Muita gente daqui, que mora aqui e que trabalha com mão de obra, vai ser empregado. Muita gente que mora em Brasília, trabalha em Brasília, que ainda não tem sua casa própria, que é o pessoal da faixa mais pobre, digamos assim, vai ter a oportunidade de comprar uma casa agora com subsídio grande. Eu acho que a mola do mercado nos próximos 2 anos, tanto para mão de obra quanto para fornecimento de material, e é mais um material grosso. Minha Casa Minha Vida não trabalha com acabamento, então é mais com material grosso. Concreto, ferro. Então, nos próximos 2 anos vai ser a bola da vez. Tem uma situação que eu queria fazer, dividir essa minha questão com o Diego e com você. Uma envolve jurídico e envolve também o impacto, né? A gente estava aqui com uma especialista da Caixa Econômica, aqui, um dia desse aqui, e ela estava falando do impacto econômico que essas ações do Minha Casa Minha Vida, ela realiza nas regiões onde ela é implantada. Por outro lado, existem também e já uma outra coisa, eu quero saber de ti se você tem esses dados, para vocês dois, se vocês têm esse dado de impacto. E a segunda pergunta é a seguinte: eu viajo em algumas cidades aqui, ou de Brasília, ou de outros lugares, principalmente Minas Gerais, Goiás, essas coisas, e o Minha Casa Minha Vida lá, a gente consegue ver uma casa melhor, uma casa mais bonita, mais, vamos dizer assim, mais digna, de casa bonita mesmo, que parece aquelas mansãozinhas pequenininha. E eu tenho visto que no entorno aqui, eu já vi algumas casas, é aquela casa básica que lembra aquelas casas da X, da época do Figueiredo. E aí você vê pessoas e clientes totalmente insatisfeitos, casas dando muito problema e vendido pelo preço máximo do teto do Minha Casa Minha Vida. Enfim, isso é uma situação que a gente vê que existem muitos construtores que não estão muito compromissados em entregar qualidade nessas casas. Então, o impacto e a qualidade, e para onde anda esse ponto de qualidade e de impacto econômico na região? Então, eu vou voltar um pouco aqui só para falar do Guto. O Guto falou aqui do Minha Casa Minha Vida. Alguém poderia olhar só o que ele disse do que diz respeito à venda das casas. Mas ele deu um insight aqui, e é isso que eu falo. O livro Pai Rico, Pai Pobre, falou assim, ó, make your money, faça dinheiro. A gente, no Brasil, infelizmente, fala o ganhar dinheiro. Não, a gente não ganha dinheiro. A história da vaca não dá leite. Você tira o leite da vaca. E o Guto, só fazendo esse parênteses, alguém mais atento faz a leitura. Veja, material gosto, etc. Ele tem uma área, ele vai vender para quem? O cara que tem um material de construção em determinada região precisa expandir. Sabe? Aí é a leitura da informação. E aí, dizendo da prosperidade do entorno de um programa como esse.
Já disse aqui nesse programa que eu tinha uma crítica ao ex-governador Joaquim Roriz e hoje eu tenho elogios. Por quê? Porque ele levava prosperidade a partir de uma construção urbanística, porque a cidade crescia junto com o desenvolvimento. Quando você eu não gosto dessa ideia do programa em que o governo enxerta lá o prédio e acabou. A cidade não cresce junto, ela vai ter que esperar. Então, respondendo você, Cleiton, nessa perspectiva, veja que a gente tem que ler as coisas de forma abrangente. Por que o entorno aqui, as casas são mais simplórias? Primeiro, tem muito aventureiro. O cara acha que vai ser construtor e tal. Então, assim, construindo no CPF, então, tem muitos aventureiros que não tem lastro para fazer aquilo, mas fica girando. Então, isso acontece. Segundo, que o custo do terreno aqui também, mesmo no entorno, é maior do que o interior total. Na hora de fazer a conta, né? E outro ponto é assim, eu sou hiperdefensor de loteadores. Eu tenho grandes amigos loteadores pelo Brasil. Fui num evento lá em São José dos Campos. Infelizmente, Brasília não foi feita por loteadores. Aqui o Estado que loteou ou a grilagem é residual. Sempre disse aqui. Falou, o primeiro loteamento em Brasília é o Chapéu de Pedra, depois o Santa Mônica. Agora que começou a surgir outros novos. O interior do país, e de São Paulo, de Minas, Goiás, foi todo feito por loteador. Então, a infraestrutura que o loteador fez, ela foi melhor. Quando você vai para Águas Lindas aqui, até hoje não tem asfalto em toda Águas Lindas. Então, você já começa na largada muito atrás. Mas não é obrigado fazer a infraestrutura? Hoje é, mas no passado não era. E, às vezes, assim, o próprio loteador, que tem o empreendedor do Minha Casa Minha Vida, como ele descobriu que tinha que fazer o asfalto, aí ele ia lá e fazia uma lama asfáltica para poder passar no programa. Quando você vai para o interior de Goiás aqui, região de Rio Verde, São Crelândia, você vai ver que é bonito. Tem um outro aspecto que é assim, terra barata. No interior, você pode pegar uma fazenda, a mudança da destinação do uso ela é mais simples, e aí você abre um loteamento novo. Agora, voltando a falar de custo, de custo e de normas. O primeiro Minha Casa Minha Vida, que deu muito problema, conforme a gente está falando, de qualidade de casa, de qualidade de infraestrutura, ele mudou, ele foi aperfeiçoado. Hoje, o Minha Casa Minha Vida, é muito difícil hoje, praticamente impossível, pequenas consultoras, que é o que aconteceu, muito aventureiro, se meteu a fazer Minha Casa Minha Vida. E aí fizeram, quebraram e não deram garantia, que tem que dar garantia. Sim. Então, nós temos uma legislação muito séria, que foi criada depois da Encol, do qual você tem que dar garantia. E muito aventureiro entrou para esse mercado e não deu garantia, e aconteceu que nós vimos casa de má qualidade, casa com problemas estruturais graves, problema a infra foi mal feita, com asfalto fora da norma, a rede elétrica fora da norma, foi um desastre. E quem constrói na Minha Casa Minha Vida não precisa da garantia, né? A garantia vem da Caixa, né? O Éder, agora é o vem. seguinte, não, eles vão fazer contrato só de grandes consultoras. Entendi. Artesanal não vai ter mais. O cara tem que ter atestado, o cara tem que ter suporte financeiro para fazer tantas casas, então os pequenos vão sair. Entendi. E ótimo, isso não é... Não é elitismo. Não é elitismo e nem direcionamento. Isso é para dar a qualidade que precisa. Talvez eles entram com a empreita, né? Entram como empreiteiros das construtoras, um serviço terceirizado. A construtora hoje é para viabilizar esse tipo de empreendimento, Cleiton. É interessante, cara. Eles constroem em série, como uma fábrica faz carro. Sim. Eles constroem a casa no chão. A margem é pequena Sim. e a qualidade tem que ser muito ajustada. E a construçãozinha em série. Cara, os caras fazem, pra você ter ideia, aqueles predinhos de 4 casas, uma a cada 9 dias. A cada 9 dias. Tenho um exemplo. Constrói no chão e monta depois. Caramba, eu tenho um exemplo aqui, Guto, que é a Construteto e a Belamares, a Construteto do Francisco e a Belamares do João Carlos. E você vai trazê-los aqui. Vou trazê-los aqui. Eu, inclusive, estou reforçando aqui o convite para Construteto e para Belamares, na figura do Francisco e do João, porque por que a empresa desses dois caras, eles são um case de mercado, por que as casas dele, por que essas duas construtoras cresceram? Me diga, por que uma grande marca cresce? São duas coisas que ela consegue agregar para as pessoas. A qualidade do produto que ele está vendendo
e o tratamento que ele dá para as pessoas antes e depois da venda, que são 2 exemplos que a gente tem aqui no mercado do Distrito Federal em torno. Então, o que você fala é realmente essa questão das normas, mas antes da norma já existiam empresas e as empresas Sérias, né? que já faziam com qualidade, Diego. E aí o que acontece com a empresa de qualidade? Quando a norma chega, ela já está pronta. Tá. Não, e ela quer seguir a norma porque ela não quer ter problema de refazer o trabalho que ela tá fazendo, porque ela não vai mudar de endereço. Vou citar o exemplo de uma grande aqui, por exemplo, Direcional. Sim. A Direcional não é uma empresa que de 50 anos, é a segunda maior do país. Certificado. Capital aberto na Bolsa de Londres. Então ela não pode chegar aqui hoje e fazer uma coisa mal feita e falar assim, não é. Ela tem endereço fixo, ela tem uma estrutura por trás financeira e técnica. Então, e se dá problema, ela vai lá, na medida do possível, e corrige. Pegar uma coisa que você falou aqui, que é o antenar com o mercado financeiro. Hoje, na modernidade, você tem estruturas de compliance. Hoje, você quer captar dinheiro. E ninguém bota dinheiro se você não tem uma vida muito aberta, muito clara, processos muito claros. A gente sempre mira bons exemplos. Então, eu gosto muito de ouvir o Rubem Menin, da MRV. Porque, para mim, ele é um grande case da industrialização dos processos construtivos. O Rubem Menin, ele foi, em certo momento, estigmatizado. Só constrói popular, mas ele estava antevendo o que a gente pode notar. O Brasil é um país do popular. Se você quiser atingir volume, ou você vai para as margens grandes, no alto luxo, ou você vai para o volume. E o déficit habitacional essencial está nessas camadas. E ele fez o seguinte, industrializou os processos. Aí hoje é banco, é isso, é aquilo outro. A Direcional, idem. A gente sabe a história da Direcional. Não nasceu grande como é. Nem o Rubem Menin. Mas eles entenderam, estabeleceram o processo. Hoje, o Ricardo da Direcional, já o filho, constrói nos Estados Unidos. É empreendedor nos Estados Unidos, construindo. E de grande sucesso. Emirados Árabes também. Só para falar o que é interessante aqui, só para deixar uma deixa aqui, rapidinho. O Rubem Menin, da MRV, é um excelente consultor de mercado popular. Saiu do mercado popular, não é tanto a praia dele, ele andou nessa praia, viu que não era a praia dele e voltou para outra praia. E aí tem um ditado, cara, que eu não esqueço desse ditado nunca, e eu levo ele para mim, até para mim não errar. Não sei se ele vai servir para todo mundo, eu quero deixar ele aqui. Cara, existe um cara que era o melhor pizzaiolo. Aí ele tinha a melhor pizzaria do bairro. Aí ele falou assim, cara, eu não vou vender só pizza não, vou vender churrasco. Aí ele começou a fazer pizza e churrasco. Isso aconteceu? A pizza dele ficou uma porcaria e o churrasco dele não prestou. Perdeu a clientela toda. Então, se você quer vender pizza, meu amigo, vai ser o melhor pizzaiolo que tem. Se você quer vender churrasco, vai ser o melhor churrasqueiro que tem. As duas coisas, muito difícil dar certo. Esse ditado eu levo pra mim. Se ele é certo pra todo mundo, eu não sei. Você tem um primo que é o pizzaiolo de mão cheia, né? Que é o Guilherme da Black Seguros, né? Gui. Mas olha, Guto, eu acredito muito nessa questão do Minha Casa Minha Vida e acho que vai ser um fator gerador de empregos e prosperidade, né? E, enfim. Agora, eu queria falar um pouquinho do DF agora. Vamos. O que a gente tem, né, no DF hoje? Por exemplo, Samambaia, Ceilândia, Taguatinga, Águas Claras, tem área ainda? Tem muitas oportunidades ali? Éder, se você for consultar na TerraCap, em todas as regiões satélites tem um estoque de terreno grande, só que a pessoa não sabe que tem, ela não provoca a TerraCap e a TerraCap não coloca em licitação. Você está no CRES, você já deve ter visto algum inclusive a gente levantamento fez um projeto disso. lá, a TerraCap hoje tem 27 mil matrículas. 27 mil matrículas. É um absurdo de propriedade. Perdida. E além de ter 27 mil matrículas, matrícula é um terreno de 100 metros, uma gleba gigante, tem tudo dentro. E a gente levou um projeto lá no Conselho para, inclusive, habilitar os corretores a venderem. Porque eu falei isso para o presidente da TerraCap, falei isso para o governador. Vou ficar a cobrança de novo, viu, governador? O corretor de imóveis, o Guto, pode pegar um avião, ir para São Paulo e vender. Agora, você acha que o empreendedor da China, de Singapura, dos Estados Unidos, vai olhar o jornalzinho da TerraCap? Diego, não vai. Até o daqui. Exato. Até o de Brasília mesmo. A gente levou esse projeto, a gente precisa do apoio do corretor para cobrar isso, para que o corretor, que é um fomentador de prosperidade, ele pegue essa pasta, pegue esse imóvel da TerraCap e vai vender. Eles fizeram a licitação do terreno no final do Noroeste lá para shopping,
micada, não vendeu. Por quê? Porque não tem lastro aqui. Mas assim, quando eu olho para Águas Claras hoje, Ah. para mim Águas Claras já acabou. Eu também Não, acho, cara. Águas Claras ainda tem. A gente estava batendo um papo aqui. E 30% mais ou menos do potencial de Águas Claras vai começar a ser lançado agora, nesse ano. E nós vamos ter mais uns 10 anos de Águas Claras com 30% do potencial. E são os maiores empreendimentos e nos terrenos maiores que eles ficaram por último. Sim. São vários terrenos ali perto da Caesb, vários terrenos que tem ali perto do shopping, do Plaza Shopping. Os terrenos ali atrás são terrenos de 20, de 30, de 40 mil metros. O Paulo Otávio lançou agora o Oceania, Sim. um terreno de 20 mil metros. A Real Engenharia tem um terreno ali de 20 mil metros e tem outro terreno de um grupo particular de 20 mil metros e tem mais um de trás de 30 mil metros. Todos com potencial de 4 vezes. Carlos Augusto, ele falou Samambaia. Se Águas Claras tem 30%, e Samambaia? Cara, chutômetro, tá? Eu acho que Samambaia deve ter uns 20% ainda de projeções residenciais disponível na Terra Cap ainda. Eu vou te dizer uma coisa, assim, comungo totalmente. O Guto me ensinou outras coisas. O Guto e o irmão dele, que eu gosto muito, que é o Said, a gente andava muito junto. Meu vizinho de condomínio. O Said, eles me ensinaram a olhar para o mercado imobiliário diferente. Eu lá na Cleides fazia o seguinte, todos os dias eu buscava negócios menores e um dia da semana eu ia tirar matrícula de certidão, de olhar, não sei o quê, e ir atrás de grandes negócios, né? Naquela época eu tinha a perspectiva de fazer o negócio da vida. Depois eu aprendi com o Guto e com todos vocês que o segredo é fazer uma vida de negócio e não um negócio da vida, né? Mas eu hoje acho que o corretor que quer ter uma performance como o Guto, ele tem que entender de urbanismo, ele tem que saber os rumos da cidade. Por exemplo, eu tenho uma análise que Samambaia será provavelmente a próxima Águas Claras, porque porque hoje Águas Claras já não é médio mais. Mas você fala em quê? Em metro quadrado? Em termos de quantidade de lançamento sim. e possibilidades. Porque Samambaia parece não ser planejado, mas não tem semáforo em Samambaia. A Samambaia é fantástica. A cidade, o urbanismo de Samambaia, talvez da inveja, ganhou prêmios internacionais. Porque são avenidas largas, para mim, um dos melhores de Brasília. Tá? setorizadas. De quem é aquele projeto lá? É dos Imbres? Paulo Zimbres. Também? E aí você tem uma infinidade de possibilidades de terrenos nas mãos da Terra Cap e de particulares. Porque muita gente fez land bank e comprou terreno aqui. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês não esqueçam também. Vetor de crescimento de Brasília, DF 140, Sim. que é onde o Diego está lá nadando, aí, fazendo um sucesso danado. E Deixa eu acompanho anotar aqui. Nadando de braçada. É o vetor de crescimento. Gente, anota solar. aí. DF Anota. 140 e Avenida do Sol vai ter agora um lançamento. Onde é que é a Avenida do Sol? Jardim Botânico. Jardim Botânico. Não é só para o ouvinte poder entender. Jardim Botânico. Eu não posso dar muitos detalhes. Não, tá, claro. Eu sei desse empreendimento, esse não fui eu. Meu irmão fez. Eu participei de uma parte pequena, mas meu irmão investiu um bom tempo da vida dele agora, nos últimos tempos, Naquele lugar naquele local lá. E a Atos e a Base Consultora vão lançar um empreendimento de prédios dentro do Jardim Botânico. É uma coisa fantástica. Deve ser algo lindo, né, cara? Não, eu já... Fantástico. Se eu não me engano, são 45 mil Habitações. habitações habitacionais, mais shopping, mais Eu hospital. sei. Mais É um bairro um bairro lá no Jardim Botânico, atrás da Fazenda do Piquet. Sim. Vai ser uma- exclusivo Não, demais. ô, Guto, Vai ser uma coisa fantástica. Então, o vetor de crescimento de Brasília, pouca gente sabe Lá disso. em casa, Guto, assim, ó, Guto. lá em casa tem um mantra, minha filha sabe. Quando a gente tá indo pra casa, ela fala, aqui é o futuro de Brasília. Eu falo pra ela, Mas assim, aqui é o futuro de Brasília. Agora, aqui é o futuro de Brasília. agora vocês que estão vivendo esse dia a dia, eu vou agora fazer uma pergunta de cliente para Ok. vocês aqui. O trânsito ali hoje já começa a apresentar sinais de estrangulamento. Sim. O que tem se pensado de mitigação em relação a isso para aquela região de lá? Para conseguir aprovar o plano urbanístico ali, foi feito um plano de mitigação, ou seja, de compensação no trânsito. Se eu não me engano, a contrapartida que a base Atos tem que dar são, não vou citar número, mas eu acho que é mais de 10 viadutos que eles vão ter que fazer, eles vão ter que alargar e vai passar e vai por dentro do empreendimento deles, vai passar uma pista dupla saindo lá de baixo, lá do Ouro Vermelho, Sim. Ok?
Vai interligar lá. Ele vai interligar lá atrás da antiga Fazenda Piquet, tanto que cortou uma parte da pista de pouso. Eu conheço bem a região. Agora, quando a gente fala assim, por exemplo, a gente está falando aqui de uma região que ela já está sendo pensada há muitos anos atrás. O Diego deu o exemplo aqui que o Santa Mônica ela doou o equivalente a quantos % do próprio empreendimento? Não, é assim, ó, lotear é uma atividade muito difícil. Por isso é que em Brasília os loteamentos surgiram clandestinamente. Porque ninguém faz loteamento da noite para o dia. Não é como uma incorporação que você inicia aqui no máximo 6, 8... Sim, mas se você quiser, até acelera agora. Deu uma desburocratizada. Mas um loteamento, para você pensar no loteamento, primeiro urbanizar é um direito do Estado. Ele te autoriza a fazer isso. 5, 6 anos de ciclo no mínimo, porque você tem que fazer, primeiro, análise ambiental, análise urbanística, o PEDOT tem que contemplar aquilo, esse empreendimento, essa região aí, são os quinhões, né? Quinhões 16 e etc. Estrategicamente, eu escolhi meu escritório, a pista passa na frente, eu sei exatamente onde é. Eu conheço aquela região visceralmente. Ele é o quinhão 206 mesmo. E lá naquela região, você tem viadutos já na 001, duplicando ali, já começou obra, já é um anteprojeto essa ideia. Você tem o Shopping da Terral, que é um consórcio de construtoras que já vai iniciar lá. E aí, para a DF-140, a duplicação já está mais ou menos ali 60%. As pessoas não sabem, mas ali tem um ponto que é possível, por questões políticas do Lago Sul ainda não aconteceu. Mas tem um caminho que liga, a estrada do Roncador, que liga a 15 do Lago Sul. Hoje, o Lago Sul tem mais força em termos de densidade. No futuro, vai ser mais interessante fazer aquela conexão. Então, não será apenas na ESAF lá. E fora que você tem os ciclos, né? Quando a gente pensar em região metropolitana de Brasília, a pessoa vai entrar aqui e dar a volta em outros lugares. E é como é agora, em São Paulo. Agora, esse empreendimento, ele vai abrigar qual faixa etária? É classe média? Média alta. Média alta. Média alta e alta. Noroeste. Porque vocês... Noroeste? É uma espécie de noroeste que está sendo feito lá no Jardim Botânico. Não é nem classe média. Média alta para cima. É porque vocês nunca foram naquele lugar. A vista que se tem ali vai ser o a gente melhor conhece lugar ali. do mundo. Como cliente, a gente conhece ali. Mas assim, o ponto onde é o primeiro empreendimento, assim, não tem nada. Se um dia Brasília tiver alto luxo, vai ser ali. Entendi. A gente fala muito do trânsito porque a gente pensa em deslocamento e voltar. Com tudo isso que está sendo feito lá vai ser um bairro que vai ter vida própria. Então, muita gente vai deixar de sair. Descentralizado. Entendeu? Cara, e o problema de trânsito, eles vão fazer toda a infraestrutura do que foi combinado, eles vão ter que executar até para conseguir a LI. Só que o problema nosso de trânsito hoje, cara, a gente tem que esquecer, a gente tem que sair do complexo de vira-lata. Desculpa usar essa palavra, mas é a palavra mesmo. Isso mesmo. Entendeu? A gente tem um pessoal que eu respeito, eles estudaram, fizeram um NB e tudo, mas eu acho eles altamente burocratas, que são o pessoal do IFAM. Eles deviam olhar de um ponto de vista mais humano das necessidades da população e sair da parte burocrática, da parte teórica, da parte da beleza, poética. E aí, por exemplo, a gente, cara, tem que... Logicamente, a parte da capital, Asa Sul, Asa Norte e Eixo Monumental, tombado. Bacana. Tem que ser. A partir dali, cara, a partir dali tem que deixar adensar. E outra coisa, por exemplo, se eu adensar, o Parque Sul tem aquela luta. Adensa, não adensa, cota de coroamento muito baixa, tarará. Cara, se eu adensar aquilo ali, é muito mais barato do que eu criar uma infraestrutura para a DF-140 que vai ter que ser criada, porque a DF-140 já aconteceu, já é uma realidade. Mas cada vez que eu abro uma cidade nova, que eu tenho que abrir uma região administrativa nova, eu tenho que abrir toda a infra, eu tenho que desmatar aquilo lá tudo, eu tenho que criar os acessos e toda a infra. Então, isso é ruim para a cidade. A gente tem que ter o conceito, para mim, que funciona hoje, é o conceito de Nova York, cara. Sim. Entendeu? É ter um sistema de transporte público eficiente e, cara, e adensar. E trabalhar na centralidade. Pronto. Assim, eu gosto muito de urbanismo e o Guto tá falando, tá corretíssimo. Eu tive com o Matheus, que é o Matheus, secretário da SEDU, um cara excepcional, tem uma visão boa. Que veio para ajudar pra caramba. Desburocratizou muitos empreendimentos.
O que está falando podia ali trazer é a ele aqui. licença de instalação. A licença de instalação é para você, o começo de toda a história. Mas isso você tem, porque o licenciamento do empreendimento ele é trifásico. Você tem licença prévia, instalação e depois De operação. operação. Isso leva anos. O que o Guto está falando é realmente você sai do cara pós-doutorado. Só que, na prática, a teoria é outra. O mundo, a realidade se impõe. Por isso é que o empreendedor precisa ser ousado. Uma crítica que eu falo, e já fiz essa crítica, inclusive, para o Matheus, Brasília é assim, ele começa um rumo e para. Não tem o que eu sigo para a minha vida, rumo e ritmo. O Parque Sul, não é a bola da vez, é a bola da vez. Não, mais ou menos, vamos para o Noroeste aqui. O Noroeste ficou abandonado em termos de infraestrutura um bom tempo. E aí fica assim, ciscando ali, não termina o ciclo de todos. Dá foco, né? E aí você cria esse espraiamento do desenho urbanístico. O empreendedor vai onde o dinheiro está. Agora pois não, Guto. Vou dar só um exemplo aqui, só para terminar esse ciclo desse assunto. Olha só que coisa fantástica que o Matheus propôs. E aí os teóricos vieram, não de jeito nenhum. Gênio, Matheus é fera. A parte central de Brasília, sem mexer em arquitetura, mexer nada, criar uma região mista. Porque o que aconteceu com a pandemia e essa tendência vai perdurar aí? Os imóveis comerciais, salas comerciais, elas ficaram com vacância muito grande, principalmente nas áreas centrais. Sim. Por quê? Porque o trabalho remoto, o pessoal descobriu que poderia trabalhar, enxugar. Cowork, por exemplo. Vamos dar um exemplo. Telemarketing. Que antes você tinha 500, 600 mil pessoas no telemarketing. Acabou. Telemarketing agora é um computador, cara. Isso aí. Que faz tudo. Chatbot Entendeu? aí. Então, salas comerciais, nós temos aí, eu acho que tinha uma época que tinha 400 mil metros, era uma coisa Absurda. monstra, que tinha de área vaga. E o Matheus fez um projeto, cara, para se tornar área mista. Pegar os prédios que pudesse adequar, retrofitava, e alguns prédios virariam residenciais, tipo no setor comercial sul. Tipo Sorro em Nova York. Pronto, A mesma coisa. É isso aí, Isso, Cleiton. isso, Olha só, isso. essa é a mentalidade. Cara, aí veio o pessoal da gravatinha borboleta falando, não, tombamento, que é isso? Não podemos. Olha o tombamento, porque o Niemeyer fez. Cara, que adianta tá tombado, cheio de craqueiro embaixo, que é o pessoal que necessita de cuidado, de amor. Mas tá lá, cara, bandidagem, craque, tudo abandonado, o cara sem fazer. Daqui os dias vão invadir porque diz que no prédio E não tem uma pegada inclusiva aí. Tem uma pegada inclusiva. Você inclui pessoas que com baixo poder aquisitivo, que quer morar no centro de Brasília, e você vai ter ali uma região que vai ser umas salas de metragens menores, que com certeza não vai nascer a R$14.000 um metro quadrado, que inclusive hoje está em boa, cara, é isso aí. tá em boa oferta, o preço está bom, quem tiver juízo compra. Enfim, tem uma inclusão aí nesse projeto dele, né? Pode ser Sim. que tenha, pode ser que não. Porque pode... Mas, assim, eu sou membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB e da Comissão de Urbanismo. Uhum. Eu defendo essa ideia de que lá, o setor comercial sul, o setor de diversões Setor só vai bancário. resolver com misto. Misto, você vai Uso dar misto. vida e etc. A gente conseguiu a façanha. Em toda cidade, o metro quadrado, o valor agregado maior é o centro. Todo lugar que você vai, o grande isso aí. centro. Por isso E que eu a acho gente que- conseguiu a façanha de ter o metro quadrado mais barato de Brasília, e quiçá um dos do Brasil, ser na centralidade do Brasil. Hoje você tem salas no setor comercial sul que R$50.000, R$40.000. A gente falou de leilão vende. aqui, não vende, porque as pessoas, o condomínio é 600, 700. E o prédio ficou abandonado, o cara não investiu mais. E aí o que acontece? Eu estava comentando isso com o Guto antes da gente começar aqui, né? O que vem aí com 5G, 6G, sei lá mais o quê, Mas é uma revolução no mercado de trabalho. Nós aqui que somos pais de adolescentes e tudo mais, né, meninos já chegando nessa fase, talvez eles não querem esse modelo de emprego formal, que eu acho que é uma crítica e até que eu faço, né, ao que eu estou vendo aí, que o pessoal está querendo retroagir em muitas questões, porque o MEI e outras coisas ajudaram muito a pessoas prosperarem, o Simples Nacional, etc. Então, assim, eu não vejo essa turma nossa querendo emprego formal. Eles vão querer gerar riqueza. Não tem nem espaço, né? Eles querem produzir, eles querem prestar serviços para mim, para você e para outros mais. E aí, quando você vê uma área daquela em que você pode trazer comunidades, como a Vitacom, lá em São Paulo, é isso aí. ela trouxe para uma região e dali gerar
prosperidade, oxigenar o lugar. E aí você vê algum pensamento na contramão disso, você fala, bom, onde é que está o amor à Brasília? Né? É um jeito de amar errado esse, porque Não, você, é amor ao ponto de vista dele. ao ponto de vista, e não, dele. individual. E não as necessidades não do coletivo, da comunidade, enfim. Para até concluir esse ciclo, como o Gu está falando, você que possui essa idade, você tem 15, 16, 18 anos, eu peço para que você siga o nosso canal, aperte o joinha aí, segue a gente, se inscreva, comente. A sua opinião é muito importante para poder, inclusive, influenciar as pessoas que estão vindo aqui conversar, para que você possa ter um maior esclarecimento sobre o assunto. O assunto imobiliário é um assunto global, todo mundo quer sua terra, todo mundo quer seu canto. Você que é preocupado, por exemplo, com a densidade demográfica do seu bairro, é bom que você participe desse debate aqui também através dos seus comentários, faça críticas, faça elogios, coloque a sua opinião para funcionar e, acima de tudo, siga o nosso canal, curte e compartilhe com o seu amigo aí, que a sua opinião é muito importante para nós. Maravilha, toca a bola aí pro Cleiton. Éder. Agora é o seguinte, Guto, muito se fala, também o Diego tem esses dados aí privilegiados lá do Cresce, e eu e o Cleiton temos informações mais comerciais, mas eu tenho certeza que vocês têm informações mais assim pontuais para dar. O que vai ser esse empreendimento chamado Jockey? O que vai ser esse lugar? O Jockey é um bairro onde não vai se vender projeções unitárias. Vão se vender super quadras. Igual mais ou menos o SQB. Ortogonal, o SQB que você conhece ali, Uhum. o SQB, não sei se vocês sabem, a projeção dele era uma bola. Ele era uma bola. Uhum. Aí quando foi fazer a aprovação, conseguiu reaprovar, abrir mão de algumas partes e fez um quadrado, mas ele é uma bola. A bola ficou quadrada. Ele é uma bola. Não, mas foi feito um Mas projeto, melhorou, né? foi feito Ficou um projeto urbanístico. Como fosse octogonal ali, como a octogonal é. Eram bolas. Tem até outra bola ali que pertence à Igreja Universal, que é onde tem uma antena. Sim. E entrou no projeto do Jockey. Ela antes era só Institucional. de rádio e TV e passou para urbana também. E o Jockey, aí o Jockey refizeram um desenho, não são bolas, mas são super quadras. E aí cada incorporadora vai privilegiar as grandes, lógico, Vai mas ter oportunidade de comprar uma super quadra. ela não compra individual, Não. projeções individual, ela só vai comprar super quadra. Então vai ser para as grandes. Mas podem ter consórcios, né, de construtoras para Sim, comprar uma que vão- super quadra. Uhum. Com E certeza. as pessoas com olham certeza. para o Brasil e falam, a Brasília já está toda tomada. Não, Quem mas- estuda Mas urbanismo... só para Mas assim, só para entender assim, Diego, mas o que virá lá? Tudo bem, serão super quadras. Serão quantas super quadras? Já se sabe? Eram 9, se eu não me engano. 9. O que Se eu não, salvo engano, tá? Qual vai ser O gabarito é baixo. o gabarito não é baixo? Vai ser de quê? Não é 10 super andares? quadra. Sim. É. Porque- Super quadra, 6 andares então. Nove. Ali a Ah. equação é diferente. Ali não é potencial construtivo, é densidade. Densidade, Ali é por densidade. a área de Aí permeabilidade, Tem né? um cálculozinho que faz de densidade para ver o que você pode construir. Você pode construir, por exemplo, menos que Águas Claras. Mas vai ter uma Sim. área de coroamento lá, máxima, né? Você não posso ultrapassar tantos andares. A cota de coramento eu não sei. Eu sei que o cálculo que você faz do potencial lá É pela é densidade. pela densidade. Sim. São Não é o 50, coeficiente. são 50 moradores, se eu não me engano. Eu vou procurar saber, assim, depois eu falo para vocês. É que as contingências ambientais impõem isso. Aquela região tem uma análise ambiental sensível. A Vicente Pires toda, aquele eixo tem questões ali. E aí o órgão ambiental, junto com o órgão urbanístico, eles se conversam e a partir das demandas geológicas de formação ambiental, você diz, olha, aqui eu posso ter tal densidade. E aí soma-se a isso os aspectos de trânsito, por isso que você tem que fazer relatório de impacto de trânsito, É o você tem que EIV, né? fazer Impacto de vizinhança. EIA-RIMA, que é o impacto ambiental. Não, impacto de vizinhança não tem, porque não tem vizinho. É porque não tem vizinho, né? Não verdade. tem. Mas neste caso aqui, você tem que olhar o todo para desenhar o urbanismo. Aí, o que o Guto falou, a densidade não é a gente pensa assim, só a verticalidade, Não. o alcance. Não é isso. É quantos habitantes a quantidade de pela habitantes por metragem. hectares. por Qual- exemplo. Agora, quantos mil moradores se espera ter lá? Esses dados. Esse número eu não tenho. Mas não é alto Agora, também, não. Voltando a falar, no projeto de Superquadra, ele é melhor ainda que o de Águas Claras, por quê? Águas Claras, qual a grande vantagem que a gente vê de Águas Claras? Águas Claras tem uma grande vantagem, tem uma grande desvantagem. A desvantagem dela é o trânsito. Sim. A vantagem dela é o condomínio fechado, o condomínio completo, que é uma coisa maravilhosa, que o Parque Sul também contempla.
A superquadra vai ter isso, cara. Entendi. Entendeu? Segurança com muito verde e área de lazer completa. Entendeu? Então as glebas, as superquadras são fechadas. Então ela traz a segurança pro... E a primeira licitação sai esse ano, né? Pelo menos foi a informação que eu tive. Eu fiquei sabendo que estava próximo a acontecer, mas não sei se vai ser esse ano ainda não. Eu não sei se vai depender vai depender da acelerada do Noroeste. O governador voltou agora, então pode ser que, né, muita coisa não tenha... Encontrei com ele saindo do casamento lá da rua da Igrejinha. Um abraço pro nosso governador Ibanez. Que fez um excelente governo em Brasília. Excelente. Empreendedor total. E agora tivemos tantas horas. Agora deixa eu só fazer uma pergunta aqui, amigos. Nesse viés aqui. Aquela subida ali pro Colorado, ali à esquerda também, diz que tem coisa para sair de lá. Vai sair aquilo um dia? Abra esse cofre de informações, volta e meia a gente só tem... Cara, esse eu não tô muito por dentro dele, não. Esse eu não posso informar, esse eu não... Você lembra daquele projeto que era... tinha um pessoal... Era Cidade Digital. Tinha um pessoal do Neném Constantino que mexia ali, você não lembra não. É do Grande Colorado. Mais pra cima, lá no Colorado. Tem, a Direcional vai fazer uma área grande lá. A direção vai fazer a grande. O JC Gontijo tem uma área grande na descida ali. Só que tem muita coisa para resolver entre ele, o sócio e a aprovação, como é uma coisa muito grande. Então não é para agora. Não é para um ciclo de uns 5 anos aí, não. Eu acho que 5 anos, sim. Eu acho que um ciclo de 5 anos, sim. É bom você fazer essa pergunta, porque todo bom corretor precisa saber os rumos da cidade. É isso. Ele precisa entender para onde a cidade está indo. E eu acho que o foco aqui hoje, Diego, é exatamente dar desse direcionamento, não só para o corretor, mas para quem está investindo. Mas para todo o ouvinte nosso que se interessa por mercado imobiliário. Sim. Porque aqui a gente tem uma missão, sabe, Guto? É dizer para o pessoal que investir aqui em Brasília é rentável e sempre será. Éder, eu estava falando de mercado financeiro aqui antes, que eu tipo assim, a gente vê a tendência do mercado financeiro para saber como é que vai acontecer as coisas no futuro. Isso em todos os ramos. Então, vamos falar agora rapidinho de mercado financeiro, só para você ter uma ideia do que é mercado financeiro. Quantas vezes você viu quebra da Nasdaq? Você viu, né? A Nasdaq quebrou lá atrás. Eu não estou falando que é ruim investir em mercado financeiro, mas é uma coisa muito delicada. Volátil. Né? E aí eu vou defender o meu peixe mesmo. Eu sou corretor de imóveis, eu acredito e eu só compro o que eu vendo. Desculpa, perdão, errado. Eu só vendo o que eu compro. Então, todo imóvel que eu vou vender, eu comprei ele antes. Eu sinto segurança para falar. Eu não consigo vender uma coisa que eu não compro. Então, a gente viu a quebra da Nasdaq, os tigres asiáticos, você lembrou muito bem. A quebra dos bancos. Banco suíço agora quebrando. Agora de novo, quebra de bancos, que é pior ainda. O sistema financeiro internacional, o brasileiro, que fez, na época do Fernando Henrique, fez um trabalho grande, muito bom, do PROER, que é um sistema de securitização dos bancos. A gente tem um sistema financeiro bem seguro. Nossa. E a gente... Graças a Deus, mas hoje o sistema financeiro mundial está pendurado. E aí eu te falo, cara, quando que você viu que a pessoa comprou um imóvel, cara, ele pode até não ter ganhado aquela expectativa que ele estava, mas perdeu. Ele pegou 10 milhões e os 10 milhões dele virou nada, virou papel, literalmente. Não acontece. Então, cara, o que eu falo é o seguinte, Porto Seguro, mercado imobiliário. Tá. Investe no mercado imobiliário, você pode até não ganhar o que você esperava, mas perder você não perde. Mas vamos falar agora com o Pai Guto. Pai Guto, qual a sua previsão para sua previsão? O pai tá ali em cima. Qual é a sua previsão? Você tem uma previsão de valorização, por exemplo, uma ideia. A gente está falando de Samambaia, Ceilândia, Gama, Águas Claras, Guará, tem o Jockey, tem todas essas regiões, noroeste, sudoeste. A gente viu um lançamento acontecer agora esse final de semana no Nasa Sul, que chega a R$26 mil o metro quadrado, algumas unidades. Para onde vai o metro quadrado do Distrito Federal e região? Cleiton, pelo que a gente vê no mercado todo, e isso é matéria de discussão de consultor, é que o metro quadrado aqui ainda está muito barato. Nossa, é o mais barato. Em vista de São Paulo, Rio e de outras cidades, que Brasília tem uma infraestrutura melhor. Está visto aí nas pesquisas que apareceram por último que a nossa infraestrutura é melhor do que muito estado por aí. E do mundo, né? Porque a gente está em Brasília, né? Aí, olha só, o que você compra com $1 milhão no mundo? Em Mônaco,
15 metros quadrados. 15 metros, hein, Éder? 15 metros. Vamos aqui, vamos pegar um outro. Londres, 30. Los Angeles, 42. Tóquio, 64. Vamos aqui. Sydney, 40. Berlim, 73. Madrid, 105. Hoje, ali no setor noroeste, 300 metros quadrados não chegou a $1 milhão. Que são as maiores unidades hoje que tem ofertadas lá hoje. Então, só que nós temos um tombamento aqui que é favorável ao investidor do plano piloto. Sim. Porque na hora que teve o último terreno... escassez de ativos, você tem pouco. Tem pouco, né? Que reflete das cidades vizinhas, das satélites Não, também. todas elas. Reflete Todas nelas. elas. Então, assim, vai chegar uma hora, né, que cada uma delas vai ter a sua conclusão, vai ter a sua consolidação e para morar lá vai ter um... Então, eu acredito, Cleiton, o Guto aqui é o especialista, Né? mas eu acredito que o céu é o limite para Brasília. Brasília tem muito a crescer e vai continuar crescendo sempre. E eu vou te dar uma opinião sobre o que eu tenho vivido. Eu tenho focado muito em quem mora fora do Brasil. Sim, eu tenho intencionalmente atendido pessoas assim. Quer seja brasileiros e estrangeiros. Eles têm um olhar muito mais carinhoso e atencioso para o Brasil que nós mesmos. O Guto falou do síndrome de vira-lata e eu acredito nisso. Porque Brasília oferece muito mais segurança do que muitas cidades do mundo. Nós não temos problema com terrorismo, nós não temos problemas com terremoto, nós não temos problema climático. Assim, a pessoa às vezes mora em Miami, num lugar maravilhoso, né? Mas aí tem um furacão, tem um problema. Tem os hábitos e costumes que às vezes não se adequam. A Califórnia, é o exemplo. O estado mais rico do mundo. O maior PIB do mundo está na Califórnia. E tá lá aquela violência que vocês estão vendo, vocês estão acompanhando gente morando na rua, aquela loucura toda. E a gente olha para o maior PIB do mundo. Vocês sabiam disso? Não, Califórnia? Não. Absurdo. Califórnia, o maior PIB dos Estados Unidos está na Califórnia. As grandes empresas de tecnologia estão lá. Sim, claro. Sim. E aí você pega e fala assim, a gente tem que aprender a olhar para o Brasil como o que ele é, a riqueza que ele é. Se tudo der errado, dá certo aqui. E para Brasília em especial. Porque assim, ó, é maravilhoso morar em São Paulo, mas os problemas sociais que São Paulo traz consigo, Brasília não vai ter. A gente tem uma formatação muito boa. E você vai falar, eu olho para Brasília como quem olhava para o Novo México se expandindo, porque a gente tem muito para crescer. Daqui uns anos a gente vai falar de região metropolitana de Brasília, da grande Brasília, que a gente não fala isso ainda. Isso vai acontecer. Mas vai acontecer. E aí você fala assim, essa mesma métrica que você usa, Éder, para dizer, o que você compra com $1 milhão em Mônaco e etc. Eu uso isso dentro... Você quer que o seu imóvel multiplique por 5, 6, o dinheiro sempre cresce mais onde o ativo é muito baixo. Improvável que o Noroeste triplique nos próximos... num espaço de tempo. Mas se você comprar R$1.000, por exemplo... triplicar vai para um eixo de normalidade. Então... Mas a média de valorização de Brasília é dobro em 10 anos. Isso, Tudo dobra em 10 anos. Mas eu falo assim, ó... A gente nunca pode pensar, só pegando o gancho do dia aqui, a gente nunca pode pensar nenhum tipo de investimento que você faz em curto prazo. Nunca. Exato. Você tem que pensar em longo prazo. Nos próximos 2 anos, eu acho que a gente vai dar uma valorização um pouquinho acima da Selic, junto com a Selic ali, sendo bem realista. Não adianta a gente falar coisa aqui que não se conclui, entendeu? Mas você não perde seu imóvel. Na tempestade, você não perde. Agora, na média de 5 anos, na média de 7 anos, 8 anos, não tem investimento melhor, cara. Eu vi vários investidores falando assim, eu investi há um tempo atrás, eu vi o Barsi, Sim. Ele fazendo comparação de investimento, que se ele tivesse investido num prédio que ele estava comprando lá em São Paulo, no centro de São Paulo, que a região lá valorizou demais, tinha dado muito mais que os investimentos que ele tinha feito. O Barsi falando. Olha que loucura isso. E sem aquela preocupação, Guto, de você ficar ali monitorando uma coisa, escolhendo a melhor corretora. Tá ali. Tá pronto. E outro detalhe, ontem... Tem uma situação interessante que a gente estava conversando aqui na mesa um dia desse, que vão-se tudo, mas fica a fração ideal. Ô, Cleiton, olha só, não é verdade? Olha o que você falou, como é que é interessante. Quando você compra um imóvel, você entra para dentro do imóvel, o imóvel é seu, cara. Acabou. Entendeu? Quando você compra um papel, você está sujeito à administração daquele CEO que está administrando aquele papel. Você comprou um papel de um banco X. Cara, se o CEO fizer uma besteira lá e quebrar, meu amigo, você quebra, o seu papel vai virar papel, mais nada. E olha só, ontem, só para... Seu imóvel está lá. Ontem uma pessoa chegou para mim assim e falou, olha,
vamos investir em treinamentos, assim, do que o mercado financeiro tem para oferecer versus o imóvel. Eu falei, olha, partindo de um princípio que a principal defesa é o ataque, fale bem do nosso mercado. Porque talvez você não vai ser como corretor... Solidez e segurança. Talvez como corretor você não vai ser um especialista no outro mercado. Você não precisa nem ser. Agora, se você mostra cases, se você mostra realidade, se você tem argumentos, fala do que o seu mercado tem para oferecer. Né? Você é um especialista nele, então você tem que falar dele. Você tem que falar o que ele te oferece de bom. E eu posso dizer, nós trouxemos convidados aqui, Guto, que compraram imóveis há alguns anos atrás. E eu sempre faço a pergunta, você comprou por quanto? Vale quanto? Vale quanto? Quanto você teve de rendimento nele, Quanto? se estava alugado, por exemplo? Você A tem que gente somar, te- você a tem que gente teve somar. teve um convidado do Diego que foi 300%. Então, assim, quer dizer, valorizou 3 vezes. Então, assim, a conta não é 300%. Então, assim, isso não existe do outro lado. E a segurança, Éder? E a segurança? Total. E é aí, dele, né? Você dorme, cara. Se Você dorme. associa essa sua lógica com um entendimento macro de cidade, de Brasil. Você entende da cidade. Há 15 anos, lá na Cleides, naquele momento, eu atendia gente que morava nas 400. Investimento não tem preconceito. O É isso direito aí. romano diz, pecuniary non wallet, não tem cheiro, dinheiro não tem cheiro. Se você quer morar, tudo bem, aí são aspectos existenciais, você mora onde gosta. Mas você vai investir em imóvel, você tem que observar o crescimento da cidade. Se aquela pessoa que eu atendi lá atrás vendesse um apartamento nas 400 e investisse em Águas Claras, comprasse 2, 3, às vezes dava para comprar 3, ele teria progredido substancialmente e abandonado aquele bairrismo, aquele preconceito. Hoje ele estava com a vida muito melhor. Se eu olho um apartamento das 400 hoje, meio que estagnou ali, está só pelo orgânico. Cresceu, óbvio que imóvel cresce. Agora, se ele pega os apartamentos todos em Águas Claras, quadruplicou, em geral. Então, eu penso que o investidor imobiliário ele tem que ter o olhar frio, ele tem que entender de desenvolvimento da cidade, mas não precisa ele entender, ele tem que chegar no Éder, falar com o Guto, procurar quem realmente faz isso dioturnamente. A gente faz isso todos os dias. Hoje você tem ferramentas maravilhosas. Você quer saber de urbanismo? Tem o Geoportal, você consegue ver tudo. Tudo. Antes, para eu saber de uma diretriz urbanística, eu tinha que ir lá na administração regional, pegar a planta, pegar a diretriz, croquis, ainda às vezes estava PDL da errado. cidade. Hoje você tem real time na internet e eu faço isso o tempo todo. Geoportal DF. Você faz o estudo de O Portal viabilidade. DF tem todas essas informações. Tudo. Você faz o Até estudo se é de registrado, viabilidade. se não é. Se não tá Fantástico. se não tá na LOAS, ele tá no PDL, aí você Sim. consulta o PDL. Nós estamos, Cleiton, na era da informação. Sim. Agora, o que existe muito é preguiça, né? Não, e saber as interpretar pessoas não vão também, porque atrás. às vezes está ali a também. informação, não sabe. Mas aí que entra a figura de você buscar Claro. quem sabe interpretar. Porque assim, o Bussarello fala uma coisa que assim, olha, a gente precisa investir em hora bar. O que é isso? É ter momentos em que eu vou conversar com o Guto e a gente vai lá tomar um suco E vamos trocar. e nessa hora a gente vai trocar uma ideia e essa troca faz a gente Sim. crescer muito. Diego, ficou alguma ponta aberta naquela região lá do Grande Colorado que você disse que precisava colocar mais, só para a gente o seguinte, não deixar nenhum assunto pendente? Eu tenho que dizer onde é que eu apostaria as fichas. Hoje, lá vai desenvolver como todo lugar, mas eu não apostaria neste momento. Vai chegar um momento de lá. Por que não? Primeiro, tem uma taxa de ocupação mais densa lá, tem muitos empreendimentos. Muito grande. Você tem a figura da Paranoazinho, Paranoapar, que meio que ficou comprovado que a área é privada, então vai ser um desenvolvimento a partir da regularização fundiária. Você tem grandes áreas, mas com muita sensibilidade ambiental. E a topografia daquela região não é muito favorável. O relevo Então, é quando bem, você fala de íngreme, regiões mais planas, com maior facilidade, o investidor vai para o lugar mais fácil. Então, aquilo está num futuro mais longo. Pode ter um caso ou outro, uma região ou outra. Agora, por exemplo, tem a FGR, está com um empreendimento mais para o lado do Paranoá, são 7.000 unidades futuras, eles lançaram um pedaço, ficou parado por questões ambientais, pasmem, por mais de 7 anos, é um absurdo. Empregos que deixaram de ser gerados, dinheiro que deixou de entrar no caixa do governo, porque um negócio daquele ficou parado, que você falou, gravatinha borboleta, Poesia. não pensa no real. Então, lá tem algumas coisas. Eu penso, se o senhor pudesse aportar, em termos logísticos, aquela região é muito interessante e poderá ser ainda mais interessante. Porque com o desenvolvimento de outros lugares, Formosa tem vida própria, aqui você sai para vários lugares. Você tem que olhar o mapa, tá indo para onde? Assim,
Por que desenvolveu Cristalina e etc? Está saindo para São Paulo. Agora, olha só como é que o mercado é interessante. Pegando o gancho do Diego aqui, para onde você olhar para investir. Loja hoje, loja comercial, é um ponto de interrogação muito grande. Você vender hoje um empreendimento comercial é uma coisa mais difícil, que requer mais esforço, né? Mais musculatura. Mas, cara, sabe aonde que loja comercial é um sucesso, metro quadrado caro e não tem locação? O caos de ser super adensado proporciona isso também. Águas Claras, cara. Logicamente, as lojas que têm um pouco de estacionamento, cara, arrebenta de vender com metro quadrado de 20, 22 mil, que foi o último do Real Esplendor, a 22 mil reais o metro quadrado, e não tem uma loja desalugada. E hoje alugar é 100 reais o metro. Sim. Nó. 100 reais o metro. Preço de plano piloto, cara. E aí, piloto você não aluga por e 100. aí, assim, ó. Entendeu? É a cidade que tem vida própria, aquela confusão. Aí que eu te falo, o corretor, ele não pode só estar, tipo assim, esperando informação. Ele tem que estar correndo atrás da informação. É isso que você falou, cara. É uma riqueza do corretor. O corretor tem que bater papo um com o outro, que aí ele extrai um pouco aqui. Cara, eu sentei uma vez, agora há pouco tempo atrás, com o Paulo Otávio, com outro empresário, pra gente tentar fazer um negócio de um terreno. O negócio não deu certo. Eu não conhecia o Paulo Otávio de conversar. De papo, né? Eu já tinha conversado algumas vezes com ele muito rápido. Cara, eu vou te falar a verdade. Eu não gosto de homem, não sou muito bem casado, tenho a minha esposa, mas eu fiquei apaixonado por ele. Sabe por quê? Cara, sabe o que eu achei bacana dele? Cara, ele parou, ouviu todo mundo. A educação daquele homem. Com atenção. Diego, mais que isso. Diego, mais que isso, o cara é um visionário, cara. Sim. Ele sentiu o seguinte, de cada um aqui, eu vou extrair alguma coisa. E certo ele, por isso que ele é o que ele é. Ele não menosprezou se você era o corretor ou se você era o empresário. Ele deu o mesmo espaço para todo mundo falar. E ele falava assim, quer dizer que então o mercado você vê dessa forma? E o que você acha disso? Ele queria te ouvir. Tem uma situação interessante dele. Entendeu? Olha, cara, isso é interessante. É o que você falou. Conversar. Corretor tem que conversar e tem que se antenar. Cara, corretor não pode ficar dentro da redoma de vidro. Tem uma coisa interessante. Não vão prosperar. O Paulo Otávio tem uma coisa interessante. Botando o gancho aqui, eu quero, olhando para essa câmera aqui, eu quero fazer um convite para o nosso governador Paulo Otávio, ex-governador Paulo Otávio, a participar do debate aqui nessa mesa, para dividir um pouco desse conhecimento maravilhoso que o senhor tem e com tudo que o senhor tem contribuído para o Distrito Federal, com os empregos que o senhor gera, para os empreendimentos maravilhosos que o senhor faz. 15 mil empregos. Até hoje Guto, até hoje eu sou impressionado com a arquitetura do que foi um dia o Blue Tree ali no lago. Brasília Shopping. E ele tem também essa característica dos edifícios dele. Os edifícios que ele constrói são edifícios que levam o nome de pessoas, porque ele olha para pessoas, como o Diego sempre repete aqui. Então esse convite está feito. Se você puder, em um dado momento, e você, Diego, que está sempre ali do lado dele, vocês estão sempre no campo das políticas, convide ele para vir aqui, porque seria muito interessante. Você foi muito feliz em tocar o nome dele aqui. E aí é o seguinte, como que eu falo? Os assuntos se convergem, parece não convergir, mas se convergem. Não tem cheiro dinheiro. O Paulo Otávio começou sua jornada empreendedora em Taguatinga, como corretor, depois pastinha, embora tenha uma família de classe média, o pai dele, o Dr. Cléo Otávio, era dentista, e ele começou a jornada empreendedora dele em Taguatinga. Eu amo Taguatinga. Sim, eu amo Taguatinga. Eu nasci em Taguatinga. Me dói ver Taguatinga. Eu nasci em Ceilândia e o meu sonho de crescer na vida era morar em Taguatinga. Eu adoro a CNB, cara. Eu adoro a CNB. Eu acho CNB é fantástica. Linda, assim. O túnel... E aí, mais uma vez, agradeço o governador, porque ele deu dignidade para Taguatinga fazendo essa obra do túnel que ninguém enfrentava e ele enfrentou. Dói pra gente ver a obsolescência de Taguatinga. Sim. Dói, é triste. É triste observar aquilo. Acredito que aquela centralidade vai ganhar uma nova vida. Os extremos ainda vai demorar bastante, porque é muito diversificado. Você tem a QSF tem uma realidade, aí você vem para a QSB, tem outra realidade. São lotes maiores, menores. Muito desafiador. O Estado, e o Cleito já falou isso falando do BNH e tal, ele é muito responsável, por isso que a gente tem que cobrar dos políticos. Ele é responsável por os rumos que os empreendimentos tomam. Isso das lojas tem estudo técnico. Sabe por que Águas Claras é assim?
porque você não computa no gabarito do coeficiente construtivo o térreno das lojas. Chama-se fachada Todos os ativa. empreendedores, então, já que eu estou ganhando isso aqui está com custo menor. Ou seja, você diminuiu o custo, Toda o área cara mista fez. tem loja, né? E aí você fez, pronto. E como é uma cidade hiperadensada, como tem que ser, cara? Tem transeunte. Como tem que ser. Tem Eu transeunte. gosto dela Transeunte, desse jeito, eu gosto entendeu? dela desse jeito. Cara, tem Eu que gosto de ser. Águas Claras nessa confusão de Águas Olha Claras, só, cara. voltando aquele gancho rapidinho, só para você dar uma comparação, estabelecer um comparativo. Quando você abre uma cidade nova, você tem que criar toda a infraestrutura, caro pra caramba, e o dano ambiental é grande. Concorda comigo? Sim. Aí voltando, o setor comercial sul tá com a infra toda pronta. A infra Não precisa nem tá licenciamento pronta, ambiental. cara. Tá né, pronta. cara? Ela sabe aquele carro que tá com a gasolina abastecido, com a chave na ignição? Só fazer um retrofit, cara. E as cidades grandes do Brasil, todas estão passando por retrofit. Porto São Pa- Alegre, nas margens do Guaíra, lá, passando por retrofit. Cê- Os centros todos estão passando por Você viu o que o retrofit. Tarcísio vai fazer em São Paulo? Primeira coisa, a área da Cracolândia, ele vai Sim, revitalizar todinha. sim. Vai ressignificar o bairro. E é o certo. Aí esses urbanistas de Guela ficam falando assim, com todo Ele vai respeito, viu, desapropriar gente? os prédios, cara. Eles ficam Fantástico, falando de fantástico. defesa, Ó a polêmica defesa. Mas a Constituição diz que a propriedade tem que ter uma função social. Que função social uma sala há 5 anos você não consegue arrumar um inquilino? 10. Tem lá 10. Você imagina? E aí eles estão defendendo o urbanismo, deixando que imóveis não exerçam sua função social, que é Sim, entregar sim. para alguém alguma Agora, coisa. amigos, Estamos. que dia fantástico. Nossa, Que muito bom. conversa Foi rica. prazeroso, viu? Muito prazeroso. bom, cara. E nós, assim, a gente, todos os nossos convidados aqui, Guto, a gente fala o seguinte: o papo tá tão bom É, que realmente. merece bis ou tris, ou seja lá o que for. Então, a gente vai trazer o Guto aqui novamente, Com certeza. mas agora, Guto, eu queria pedir de você uma consideração final, um último recado para quem está nos ouvindo. Que mensagem você gostaria de deixar para quem tá com a gente aí? Bom, para os corretores de imóveis e para os empresários, a mensagem que eu quero deixar é aquela que meu pai me ensinou, que eu te falei foi o grande ensinamento dele. Nunca desista. E o Éder estava falando que a gente sai de casa e tem que fazer um comprador ou vendedor convencê-lo a fazer um negócio que ele não quer fazer. A gente sai de casa com um não. E a gente tem um desafio de até o final do dia voltar para casa com sim, porque eu tenho um monte de boca em casa lá esperando para ser alimentado. Sensacional. Né? Então, não desista. Persistência, fé. E para o cliente final? Para o cliente final, invista em imóvel, porto seguro e no longo prazo o melhor negócio, com certeza. Amigos, vamos olhar aqui para essa câmera final. Vamos nos despedir. Eu posso só fazer uma pequena consideração? Por favor. Claro. Quero fazer a consideração a pessoa mais importante da minha vida, que as pessoas mais importantes são meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos, mas a pessoa mais importante de todos, que eu não estaria aqui hoje se não fosse ele. Ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré seja dada toda a honra, toda a glória e todo louvor. É isso aí. Amém. 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 Todos Aproveita, siga o nosso canal, compartilha, dê o like, comente. Coloque aí quem que você gostaria de vir aqui. A gente já deixou. Nós já temos 2 convites feitos aqui ao ex-governador Paulo Otávio, ao governador Ibanez, e a gente entendeu aqui através da conversa com esse grande profissional aqui de Brasília, é que Brasília está em boas mãos. Sim. Nós temos hoje uma das as maiores e as melhores construtoras que a gente pode investir, estão trabalhando aqui duro, inovando, descobrindo novas oportunidades, criando novos projetos, e você precisa seguir a nossa página para acompanhar tudo isso e quem sabe fazer o seu primeiro investimento no ramo imobiliário ou fazer aquele upgrade e criar sua carteira de imóveis para o resto da sua vida. É isso aí. Então, amigos, até o próximo programa e que Deus abençoe a todos nós. Amém. Um forte abraço. E se inscreva no YouTube, se inscreva aí. Isso aí. Se inscreva. Abração, Valeu, tchau, tchau. abraço, tchau, tchau.